Bom, gente, em um vídeo passado, certo? Não foi no vídeo passado, mas em um vídeo passado aqui, eu analisei o nível técnico da Copa América e da Eurocopa, naquele momento com as finais definidas. Mas agora, nesse vídeo, eu vou trazer para mim uma espécie de resumo final, ou se quiserem partir para outra palavra, um veredito final do que eu achei do nível técnico das duas competições, certo? Juntando inclusive os jogos da final, tanto de uma competição quanto de outra, quanto também o jogo de terceiro lugar da Copa América, entre Uruguai e Canadá. Gente, olha, o que eu tô ouvindo da imprensa brasileira, principalmente, é vir com a seguinte explanação, de que o nível técnico da Copa América foi baixo, foi terrível, foi pavoroso. Eu não vi dessa maneira. Eu não vi dessa maneira, tá? É um nível que até certo ponto melhorou dos últimos anos. Mas, Ítalo, como é que você diz o negócio? E a Bolívia, e o Chile, e o Peru? Verdade, concordo. Mas não podemos nos esquecer que nessa Copa América também contou com o Canadá, Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ter sido eliminado na primeira fase, jogou um bom futebol. Não jogou mal. O Canadá foi até a semifinal, jogando um bom futebol na Copa América, tá? Eu vou voltar a repetir o que eu já disse sobre o Canadá. Finalizou mal pra caramba, é um time que finaliza muito mal, mas joga muito bem os jogos. É um time que enfrenta de cara limpa, a valer o seu adversário. Não se esconde do jogo, não. Foi muito bom de ver isso. A Colômbia crescendo. Eu já tinha visto isso antes da Copa América, eu já tinha alertado isso aqui aos amigos. E se cumpriu lá na Copa América, né? Que bom por isso, que bom ver o time da Colômbia crescendo. Jogou muita bola, para mim, mesmo a Argentina vencendo a Copa América, a melhor seleção da América do Sul é a Colômbia hoje, em futebol jogado, certo? Vale dizer. O Uruguai, gente, o Uruguai contra o Brasil e o jogo contra o Canadá não fez, nesses dois jogos, não teve um bom futebol, não teve um bom desempenho. Mas na Copa América, o Uruguai se saiu bem, jogou bem, certo, gente? Na minha opinião, pelo menos. O Equador tem muito a melhorar, certo? Para mim, praticou um bom futebol em um jogo ou outro, mas não deslanchou da maneira como eu acho que era a perspectiva, a expectativa dos equatorianos, né? Inclusive. Tanto não deslanchou que demitiu o treinador, né? Félix Sanches, e já tá atrás de novo treinador aí. A Bolívia, gente. Olha, a Bolívia é uma coisa complicada, porque é uma seleção que não consegue evoluir. Eu não sei se pelo fato de não conseguir a renovação dentro da seleção, são os mesmos jogadores sempre, claro, com exceção de um ou outro, beleza? O Zago não tá conseguindo mudar isso na seleção da Bolívia. É uma seleção sempre que corre, tenta, mas falta qualidade técnica mesmo. Tenho que dizer isso, olha que é raro dizer isso aqui, mas falta qualidade técnica, tá? Para a seleção boliviana. A seleção do Peru não consegue a renovação, não consegue renovar. Incrível. Guerreiro, gente, com 40 anos, nada contra não, tá? Poxa, se você tem saúde, se você tá jogando, por que não ser convocado? Mas o cara não tá bem, nem no time dele tá, no Peru. E ele foi convocado mesmo assim, tá bom? Cueva, se eu não tiver enganado, tava no banco do Peru. Mas pior do que o Peru, o Chile. A seleção chilena não renova de jeito nenhum, gente. Incrível. Os mesmos jogadores, Sanches, Vargas. Aí você pode dizer, mas tá errado em convocar? Na minha opinião, não. Sanches fez uma boa temporada pela Inter de Milão. Não ficou na Inter porque ele não quis ficar. Tá livre no mercado aí. O Vargas tem feito gols pelo Atlético Mineiro aqui e ali. Mas você tem que ter renovação, você tem que ter um plano B, gente, porque esses caras uma hora vão se aposentar da seleção, vão se aposentar do futebol. E aí, como é que fica você? Essa é a questão. O Bravo, com 41 anos, estava no gol do Chile, certo? A questão é a renovação, gente. Não é que você tem que tirar esses jogadores,
mas você tem que mesclar com novos jogadores. Eu acho que isso para o Chile falta muito, muito mesmo. Falta essa visão também para a Federação Chilena de Futebol, tá bom? E para o treinador que lá tá. Bom, o que eu achei da Copa América em nível técnico? Razoável. Não vou mudar o que eu disse, não. A nota para mim permanece, mas vai cair um pouco. Vai cair um pouco aqui para 7. Eu botei 7,5 em outro vídeo. Eu vou diminuir para 7. O nível técnico da Copa América, muito em função do jogo de terceiro lugar, que não foi ruim até, mas em futebol jogado não foi tão legal. Foi muito pelos gols, pela raça, mas em futebol jogado não foi tão bom assim. E pela final. A final foi um jogo de raça, um jogo de luta. A Colômbia, para mim, se saiu melhor em boa parte do jogo. Depois a Argentina equilibrou e passou na frente. Certo? Mas uma nota final, uma nota para deixar a média aqui, no todo, nota 7 para a Copa América. Eu acho que ficou de bom tamanho, tá bom? Gente, falando da Eurocopa, vamos agora passar o que eu achei, né? Particularmente da Eurocopa, no todo. Bom, gente, eu acho que já deixou a entender, já ficou subentendido em outro vídeo que eu coloquei e falei sobre nível técnico, né? Da Copa América e da Eurocopa, o que eu achava. Isso não mudou. A Eurocopa é muito mais, como é que eu digo para vocês, bem feita tecnicamente, muito mais repertório você vê na Eurocopa em relação à Copa América, certo? Não, e interessante que eu acho aqui é que não tô falando da França, eu não tô falando da Espanha, eu não tô falando da Alemanha, eu tô falando de Áustria, eu tô falando de República Tcheca, eu tô falando de Eslováquia, da Hungria, da Suíça. É dessas que eu tô falando. Essas, por exemplo, no caso da Áustria, protagonizou pelo menos 2 ou 3 jogos muito bons. A Turquia, um futebol muito legal de se ver, gente. Com Arda Güler arrebentando com os jogos, certo? Com o Çalhanoğlu jogando demais na seleção da Turquia, tá? Você tem também uma Geórgia que praticou um bom futebol. Ah, mas só conseguiu uma vitória, Ítalo. Como é que tu fala isso? Eu vou voltar a repetir. Praticou um bom futebol nos jogos que ela teve na Euro. Beleza? Só conseguiu uma vitória, que foi uma bela vitória, inclusive, em cima de Portugal. Concordo. Mas em nenhum jogo a Geórgia jogou atrás, jogou com medo, jogou sempre pra frente, sempre avante, sempre em busca de fazer gol. Certo? A Albânia, gente. A Albânia dessas seleções aqui foi a que menos me agradou. Eu esperava muito dessa seleção do Silvinho. No primeiro jogo, para mim, atuou de maneira covarde, certo? Bem covarde mesmo, contra a seleção da Itália. Fez 1-0, mas se acovardou, tomou a virada e não teve força para empatar. No segundo e no terceiro jogo, a Albânia jogou bola. Contra a Croácia jogou muita bola, merecia ter vencido aquele jogo, certo? Principalmente pelo primeiro tempo que fez. E num jogo contra a Espanha merecia ter empatado, pelo menos. Criou várias chances e não conseguiu traduzir em gol. Beleza? A seleção do Silvinho aqui, que pra mim, apesar de tudo, teve até um papel legal na Euro, apesar de não ter passado para a segunda fase. Bom, gente, falando das maiores seleções, das ditas maiores, que eu não gosto nem de dizer isso, a Espanha, pra mim, melhor futebol da Eurocopa. Acho que não tem muita discussão em relação a isso. Sinceramente, pra mim não tem a menor discussão. O melhor futebol, mas de longe, não tão de longe, mas com distância para o segundo colocado, que eu vi aqui sendo a Alemanha, praticando o segundo melhor futebol dessa competição, tá? A Holanda, para mim, praticou um belo futebol também, mas faltou ter poder de definição no jogo contra a Inglaterra, faltou ter feito o segundo gol, faltou não ter se acovardado contra a Inglaterra quando fez 1-0. A Holanda faz 1-0 e se acovarda. A Inglaterra começa a tocar, do jeito dela virou o jogo. Com todos os méritos, com certeza. Mas, né, se acovardou a Holanda por outro lado também. Bom, gente, para não deixar tudo no áudio só, já que já tá bem longo mesmo, né? Falando sobre a Euro e sobre a Copa América. Para terminar a minha análise do que eu achei da Euro,
A Inglaterra chegou na final. Mas só dá pra falar isso. Chegou na final. Não tem o que você dizer. A defesa saiu bem? Não, a Inglaterra tomou gols. A Inglaterra, vamos ver aqui, não perdeu pra ninguém. É verdade. Não perdeu pra ninguém. Mas passou de perder várias vezes. Contra a Suíça. Na fase mata da Eurocopa. A Suíça merecia ter eliminado a Inglaterra, gente. Contra a Eslováquia. A Eslováquia estava eliminando a Inglaterra até o último minuto, beleza? Passou batido de não eliminar. Então, assim, a Inglaterra passou por maus bocados várias vezes. Só para os amigos terem uma ideia, nas oitavas, vamos ver se eu faço as continhas aqui, se eu não me engano foi a Suíça. A Inglaterra saiu atrás do placar. Aí, contra a Eslováquia, saiu atrás do placar. Contra a Holanda, saiu atrás do placar. Contra a Espanha, saiu atrás do placar. A Inglaterra nunca conseguia sair na frente do placar. Nunca conseguia ter o placar à sua disposição. Beleza, gente? Mas chegou na final. Foi competitiva. Certo? É o que dá pra dizer. Não dá pra dizer mais do que isso, não. A Croácia. A decepção da Euro. A decepção da Eurocopa é a Croácia, mas de longe, de longe, de longe, de longe. Tá bom? Que decepção. Uma seleção que não mostrou nada. Nada, absolutamente nada na Eurocopa. Tem um meio de campo majestoso, mas não mostrou nada na Euro, vale dizer, tá? Nota 0 para mim, Eurocopa da Croácia. Bom, gente, o celular tocou, os amigos perceberam aí, né? Então, voltando aqui para terminar minha análise sobre a Eurocopa, né? Acabou que ficou até um pouco longa essa análise mesmo, mais do que eu gostaria até. E do que eu tava planejando. Falando aqui sobre... Já que eu analisei cada seleção da Copa América, estou analisando cada seleção da Euro, beleza? Ao menos só a maioria. No caso da França, gente, a França é outra decepção na Eurocopa, mas a França foi competitiva. O problema da França se chama finalização. É um time que finaliza mal. Mal demais, certo? Na Euro, a França, gente, só fez, vamos ver aqui, 4 gols, se eu não estiver enganado. Certo? E só um dos gols foi do Mbappé, tá bom? 2 desses gols foram contra pro França. A França realmente fez uma Eurocopa competitiva, mas ao mesmo tempo em finalização bem ruim. A Bélgica tem que melhorar bastante, tá? Tem que melhorar bastante, porque contra a França, que foi quando teve a chance de passar de fase na Euro, a Bélgica não se saiu bem não, gente. A Bélgica fez aquele jogo assim, se der, deu, se não der, tchau, né? Um jogo assim, meio desinteressado, meio só vou na boa. Parecia isso, sabe? Coisa esquisita, bem esquisita. Então, assim, o que dá pra falar da Eurocopa? Qual é a nota final que eu dou pra essa competição, gente? Eu vou aumentar. Nota 9. Nota 9 para a Eurocopa. Eu já havia dado num vídeo passado 8,5 para a Euro. Mas até eu me arrependi de ter dado essa nota, porque acho que o nível técnico foi bem legal, tá? Principalmente, vou voltar a repetir, dos jogos que ninguém esperava nada, como República Tcheca, Eslováquia, Áustria e tudo mais, certo? Devido a tudo isso, devido à final, certo? Principalmente baseado no segundo tempo da final, entre Espanha e Inglaterra, eu dou uma nota 9 aqui para a Eurocopa, nível técnico muito bom, tá certo? Então é isso, galera, o resumo que eu fiz aqui da Eurocopa, da Copa América, e vamos que vamos, abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí e valeu! Galera, como quase sempre vem acontecendo, né? Sempre aparece uma notícia de última hora aqui, que acabei não passando e tenho que trazer para o vídeo, né? Antes de fechar, que é hoje, dia 15 de julho, tem a reapresentação do elenco do Bayern de Munique, já para a temporada 24-25, beleza? Será hoje a representação do Bayern na Ebenestrassen, que é o CT do Bayern de Munique. A reapresentação será em pequenos grupos, certo? Não será com todo o grupo do Bayern de Munique, porque vários estavam jogando a Euro, tem que ter férias, tem que ter tudo isso.
Mas em pequenos grupos o Bayern de Munique vai começar a se reapresentar para a próxima temporada hoje, beleza? Ao todo no elenco do Bayern de Munique, gente, hoje tem 42 atletas. Tem gente voltando de empréstimo, que é o caso do Stanisic, que estava no Bayer Leverkusen, beleza? E então, né, no caso, o Bayern de Munique se reapresenta para a temporada hoje, beleza? Então é isso, galera. Deixando mais essa notícia e de novo pedindo aquele like básico, sempre importante, valeu? Tamo junto.